Livro de Urântia, documento 32, o registro das personalidades em Uversa. A família divina dos seres vivos está registrada em Uversa sob 7 grandes divisões. 1. As deidades do paraíso. 2. Os espíritos supremos. 3. Os seres originários da Trindade. 4. Os filhos de Deus. 5. As personalidades do Espírito Infinito. 6. Os diretores de potência do universo. 7. O corpo de cidadania permanente. Esses grupos de deidades e criaturas volitivas estão divididos em numerosas classes e subdivisões menores. A apresentação dessa classificação das personalidades do grande universo está, contudo, empenhada principalmente em enunciar aquelas ordens de seres inteligentes reveladas nessas narrativas, a maioria das quais será encontrada na experiência ascendente dos mortais do tempo, na sua escalada progressiva ao paraíso. As listas seguintes não fazem nenhuma menção às vastas ordens de seres do universo que prosseguem com o seu trabalho totalmente à parte do esquema da ascensão dos mortais. 1. As deidades do paraíso. 1. O Pai Universal. 2. O Filho Eterno. 3. O Espírito Infinito. 2. Os Espíritos Supremos. 1. Os 7 Espíritos Mestres. 2. Os 7 Executivos Supremos. 3. Os 7 Grupos de Espíritos Refletivos. 4. Os ajudantes refletivos de imagens. 5. Os 7 espíritos dos circuitos. 6. Os espíritos criativos do universo local. 7. Os espíritos ajudantes da mente. Terceiro, 3. Os seres originários da Trindade. Os segredos. 1. Os segredos trinitarizados da supremacia. 2. Os eternos dos dias. 3. Os anciães dos dias. 4. Os perfeições dos dias. 5. Os recentes dos dias. 6. Os uniões dos dias. 7. Os fiéis dos dias. 8. Os filhos instrutores da Trindade. 9. Os perfeccionadores da sabedoria. 10. Os conselheiros divinos. 11. Os censores universais. 12. Os espíritos inspirados da Trindade. 13. Os nativos de Avona. 14. Os cidadãos do paraíso. 4 ou quarto, os filhos de Deus. A. Os filhos descendentes. Os filhos criadores, os Micaéis. 2. Os filhos magisteriais, os Avonais. 3. Os filhos instrutores da Trindade, os Dainais. 4. Os filhos Melquisedeques. 5. Os filhos Vorondadeques. 6. Os filhos Lanonandeques. 7. Os portadores da vida. B. Os filhos ascendentes. Os mortais fusionados ao Pai. 2. Os mortais fusionados ao Filho. 3. Os mortais fusionados ao Espírito. 4. Os serafins evolucionários. 5. Os filhos materiais ascendentes. 6. Os intermediários transladados. 7. Os ajustadores personalizados. C. Os filhos trinitarizados. 1. Os mensageiros poderosos. 2. Aqueles elevados em autoridade. 3. Aqueles sem nome nem número. 4. Os custódios trinitarizados. 5. Os embaixadores trinitarizados. 6. Os guardiães celestes. 7. Os assistentes dos filhos elevados. 8. Os filhos trinitarizados pelos ascendentes. 9. Os filhos trinitarizados do paraíso Avona. 10. Os filhos trinitarizados do destino. 5. Ou quinto, as personalidades do Espírito Infinito. A. As personalidades mais elevadas do Espírito Infinito. 1. Os mensageiros solitários. 2. Os supervisores dos circuitos do universo. 3. Os diretores do censo. 4. Os ajudantes pessoais do Espírito Infinito. 5. Os inspetores associados. 6. As sentinelas designadas. 7. Os guias dos graduados. B. As hostes de mensageiros do espaço. 1. Os servidores de Avona. 2. Os conciliadores universais. 3. Os conselheiros técnicos. 4. Os custódios dos arquivos no paraíso. 5. Os registradores celestes. 6. Os companheiros moranciais. 7. Os companheiros do paraíso. C. Os espíritos ministradores. 1. Os supernafins. 2. Os seconafins. 3. Os tertiafins. 4. Os omniafins. 5. Os serafins. 6. Os querubins e os sanobins. 7. Os intermediários. 6. Ou sexto, os diretores de potência do universo.
A. Os 7 diretores supremos de potência. B. Os centros supremos de potência, que é 1. Os centros supervisores supremos. 2. Os centros de Avona. 3. Os centros dos superuniversos. 4. Os centros dos universos locais. 5. Os centros das constelações. 6. Os centros dos sistemas. 7. Os centros não classificados. C. Os mestres controladores físicos. 1. Os diretores associados de potência. 2. Os controladores mecânicos. 3. Os transformadores de energia. 4. Os transmissores de energia. 5. Os associadores primários. 6. Os dissociadores secundários. 7. Os frandalanques e os cronodeques. D. Os supervisores do poder morancial. 1. Os reguladores dos circuitos. 2. Os coordenadores dos sistemas. 3. Os custódios planetários. 4. Os controladores combinados. 5. Os estabilizadores das ligações. 6. Os classificadores seletivos. 7. Os registradores associados. 7. O corpo de cidadania permanente. 1. Os intermediários planetários. 2. Os filhos adâmicos dos sistemas. 3. Os univitátias das constelações. 4. Os Susátias do universo local. 5. Os mortais fusionados ao espírito dos universos locais. 6. Os abandonteiros dos superuniversos. 7. Os mortais fusionados ao filho dos superuniversos. 8. Os nativos de Avona. 9. Os nativos das esferas do espírito do paraíso. 10. Os nativos das esferas do Pai no paraíso. 11. Os cidadãos criados do paraíso. 12. Os cidadãos mortais do paraíso fusionados aos ajustadores. Essa é a classificação segundo a função das personalidades dos universos, tais como estão registradas no mundo sede de Uversa. Os grupos de personalidades compostas. Há em Uversa registros de inúmeros outros grupos de seres inteligentes, seres que estão também intimamente relacionados à organização e administração do grande universo. Entre tais ordens estão os 3 seguintes grupos de personalidades compostas. A. O corpo de finalidade do paraíso. 1. Um corpo de finalitores mortais. 2. O corpo de finalitores do paraíso. 3. O corpo de finalitores trinitarizados. 4. O corpo de finalitores trinitarizados conjuntos. 5. O corpo de finalitores de Avona. 6. O corpo de finalitores transcendentais. 7. O corpo dos filhos não revelados do destino. O corpo de finalidade dos mortais é tratado no próximo documento, que é o final desta série. B. Os ajudantes do universo. 1. Os brilhantes estrelas matutinas. 2. Os brilhantes estrelas vespertinas. 3. Os arcanjos. 4. Os assistentes mais elevados. 5. Os altos comissários. 6. Os supervisores celestes. 7. Os educadores dos mundos das mansões. Em todos os mundos sedes centrais, tanto dos universos locais quanto dos superuniversos, são tomadas as providências em favor desses seres que estão engajados em missões específicas para os filhos criadores, os governantes do universo local. Nós damos as boas-vindas a esses ajudantes do universo em Uversa, mas não temos nenhuma jurisdição sobre eles. Esses emissários prosseguem no seu trabalho e fazem as suas observações sob a autoridade dos filhos criadores. As suas atividades são descritas de um modo mais completo nas narrativas referentes ao vosso universo local. C. As 7 colônias de cortesia. 1. Os estudantes das estrelas. 2. Os artesãos celestes. 3. Os diretores de retrospecção. 4. Os instrutores das escolas de extensão. 5. Os vários corpos de reserva. 6. Os estudantes visitantes. 7. Os peregrinos ascendentes. Esses 7 grupos de seres serão encontrados, assim, organizados e governados em todos os mundos sedes centrais, desde os sistemas locais até as capitais dos superuniversos, particularmente nestas últimas. As capitais dos 7 superuniversos são os locais de reunião para quase todas as classes e ordens de seres inteligentes. Nessas capitais locais, as criaturas de vontade de todas as fases da existência podem ser observadas e estudadas, à exceção de numerosos grupos de avonianos do paraíso.